Sabe aquele dia que você propõe no seu coração assim, olha, quando eu chegar em casa, eu vou orar, vou pegar 1 hora para orar. E quando você vê, você tá assistindo Netflix, ou você tá na casa de alguém, ou você tá lavando louça e o tempo passou, você tá cansado, cansada e não consegue orar. Isso é batalha espiritual. Isso são, por mais que você possa dizer que eu tô tentando espiritualizar as coisas aqui, não, eu sou uma pessoa muito centrada na Bíblia. Mas a Bíblia diz que nós estamos em uma batalha espiritual. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as hostes infernais da maldade. A nossa luta é contra Satanás. E ele utiliza essas 4 estratégias para impedir não a nossa oração, mas para impedir que nós oremos. Ele não quer que nós oremos. Se há uma coisa, ou melhor, vou até colocar 2 coisas aqui. Se há 2 coisas que ele luta intensamente para a gente não fazer, nós que somos cristãos, primeiro, oração, porque ele sabe que Deus ouve a nossa oração, ele sabe que Deus responde à oração da igreja, ele sabe que Deus trabalha por meio da oração, ele sabe que Deus requer a oração, então ele vai lutar para que você não ore. Segunda coisa, a evangelização, mas isso é tema para um outro vídeo. Então vamos lá, as 4 armadilhas que ele utiliza para que nós não venhamos orar. Primeira coisa, trabalho. Exatamente isso. O trabalho, meus irmãos, é uma bênção. A Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. A Bíblia, ela constantemente ela declara que Deus ama aquele que trabalha justamente, aquele que derrama o seu suor, ele tem ali a bênção de Deus sobre a sua vida. Não estou dizendo aqui que trabalhar é errado. Só que trabalhar na hora errada acaba sendo um impedimento para Deus agir na sua vida. Acaba sendo um impedimento na sua vida espiritual. Vamos usar uma passagem clássica aqui de Marta e Maria. Enquanto Maria estava aos pés de Jesus, adorando Jesus, recebendo a bênção de Jesus sobre a sua vida, Marta estava ocupada trabalhando. E o que Jesus falou para ela? Jesus disse para ela que Maria escolheu a melhor parte, que era aquele momento de regozijo com Jesus, que era aquele momento de intimidade com Jesus. Então não estou aqui para crucificar o trabalho, ele é importante sim, mas ele é importante no seu devido tempo, no seu devido horário. Às vezes você planeja orar a Deus, você planeja ter aquele momento a sós com Deus, mas aí surge qualquer coisa em casa, qualquer tarefa doméstica, ou às vezes até fora, uma hora extra, e aí você se deixa levar, você vai lavar a louça que não precisava ser lavada agora. E eu mesmo já me deparei com circunstâncias, com situações. Na minha mente, eu planejava ter um período de oração, mas aí eu chegava aqui em casa, aí tinha alguma coisa para consertar, aí tinha alguma coisa para fazer. Na hora que eu via, as horas já tinham se passado, o dia já tinha se ido embora, e eu não orava. Então eu percebi que aquilo eram gatilhos, porque a nossa carne também odeia orar. E muitas das vezes esses gatilhos são usados para que nós não tenhamos essa vida de oração com Deus, esse particular com Deus. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, o medo. Exatamente isso. Eu já conversei com pessoas que elas foram dobrar os seus joelhos para orar e aí ficaram com medo, porque sentiram algum arrepio, ouviram algum barulho e simplesmente deixaram de orar, deixaram de ter aquele momento de oração por medo. Nós precisamos entender que quando você dobra os seus joelhos, quando você resolve ter esse momento de oração, você está entrando num campo de batalha. E o inimigo, ele vai tentar te intimidar, ele vai tentar usar de artifícios, de maneiras para que você não ore. Só para você ter uma ideia, eu estava fazendo uma campanha de 1 semana de oração e jejum, eu estava orando das 11 à meia-noite, eu estava orando em um quarto próximo da rua, né, o nosso primeiro quarto, que geralmente é um quarto de hóspede. Quando eu dobrava os meus joelhos para orar, os cachorros, tem muitos vira-latas aqui no bairro, parecia que eles vinham tudo para a porta de casa. E eles começavam a latir intensamente. Eu ouvia muitos latidos de cachorro, começava a sentir aqueles arrepios, e eu entendi então que aquilo era uma forma do inimigo me amedrontar. Era uma forma do inimigo me intimidar para que eu não orasse. Isso geralmente acontece também, principalmente quando você vai orar na madrugada. Parece que tem alguém te olhando, parece que você escuta passos, você escuta barulho em cima da casa, lá fora. Se você já passou por experiências como essa, você sabe do que eu tô falando. Então o inimigo tenta de alguma forma nos amedrontar, nos intimidar, para que nós não venhamos
orar. Então o medo é um artifício. E geralmente então o que eu fazia? Eu orava, eu repreendia aquele mal, e aí via a bonança do Senhor, eu sentia a graça do Senhor, eu sentia a presença do Senhor, aquela opressão, digamos assim, ela ia embora. Então o medo também é uma ferramenta que o inimigo muitas vezes utiliza, principalmente quando você vai orar de madrugada, em casa, sozinho, para que você não ore. Mas não precisa temer não, porque maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Não interrompa a sua oração por medo. O inimigo, a Bíblia diz que aquele que é do Senhor, o maligno não toca. Ele não pode tocar em você. Você é do Senhor. Salmo 91. Leia o Salmo 91 que você vai entender. Você está debaixo das asas do Onipotente. Ninguém pode te tocar. Terceira armadilha, desmotivação. Exatamente isso. Sabe quando você pega aquele embalo para orar e você ora o primeiro dia, ora o segundo dia, ora o terceiro dia, e aí parece que vem setas sobre a sua cabeça dizendo, tá vendo? Não tá acontecendo nada. O fulano tá do mesmo jeito, a ciclana tá do mesmo jeito, a porta não se abriu, a cura não veio, o batismo com o Espírito Santo não veio. Parece que a sua mente se enche de desmotivação. Isso são setas malignas para te desmotivar a não continuar orando, para que você interrompa a oração ali, para que você não siga com aquele propósito. Em Lucas 18, Jesus ele conta ali a parábola do juiz iníquo, onde aquela mulher, aquela viúva, ela usou de insistência para com aquele juiz até que ela fosse atendida. O nosso Deus, ele tem a sua maneira de trabalhar, ele tem a sua maneira de agir. Quando nós lemos o livro de Daniel, nós vamos ver que quando o anjo traz a resposta de Deus para Daniel, ele diz, olha, desde o primeiro dia em que você aplicou o seu coração em buscar ao Senhor, o Senhor já tinha te ouvido, o Senhor já tinha resposta para a sua vida. Então não deixe nada te desmotivar, não deixe nada te desanimar. Porque muitas das vezes o inimigo ele vem com desmotivações. Ele usa inclusive pessoas para te desmotivar. Diz, você está orando para quê? Vai orar para quê? Não tem jeito. Não vai acontecer nada. É o fim, acabou. Então ele vem com essa mensagem desanimadora. Ele vem com essa mensagem do contra para fazer você desistir. Mas não desista. Persista nos seus propósitos de oração. Não desista por quem você tem orado. O Deus a qual nós servimos, ele é grande. Esse aqui é um dos pontos que eu mais falhava, é a distração. Então, o que é a distração? É você deixar o celular perto de você quando você está orando, e aí vir aquela notificação do WhatsApp, notificação do Facebook. E aí você, na curiosidade, às vezes você está orando, você interrompe a sua oração para poder ver se alguém te mandou mensagem, o que é que foi acontecendo. E aí você começa a dialogar com a pessoa e quando vê, você já interrompeu a sua oração. Ou então, justo naquele momento que você vai tirar aquele período de oração, chega alguém na tua casa. Sua mãe, seu pai, seu filho, sua vizinha. Justo no momento da oração. Você estava ali em casa até agora sem fazer nada, mas quando você dobrou os joelhos para orar, alguém te ligou, alguém te mandou mensagem, alguém veio na sua casa, justo no período da oração. Você não acha isso estranho? Que a pessoa apareceu ali justamente quando você ia tirar um período de oração? E muitas das vezes até em casa. A esposa, o esposo, pessoas até mesmo crentes, que você dobra o seu joelho para orar e a pessoa vem conversar com você, a pessoa bate na porta do quarto, entra no quarto, te faz uma pergunta, inicia um diálogo com você e na hora que você vê, a sua oração está sendo interrompida. Então nós precisamos estar atentos a esses sinais e evitar essas circunstâncias, porque nós estamos em meio de uma batalha e a oração ela é uma arma vital da nossa vitória. A oração é uma arma poderosa para nós triunfarmos contra o nosso inimigo, contra o inimigo, o adversário das nossas almas. Então não deixe nada tirar, não deixe nada roubar o seu período de oração. Nem o medo, nem as distrações. Vai orar, desliga o celular, coloca o celular no modo avião, desliga a campainha, o interfone. Se você marcou para orar, não deixa nada substituir o período de orar. Tem louça para lavar, tem um banheiro para limpar, tem a tarefa para... Não, a não ser que se seja uma coisa realmente urgente. Mas se não for algo urgente, priorize a oração. A oração, ela deve ser prioridade na sua vida.